Ora, bom dia a todos. Ouve-se bem? Está-se a ouvir bem? Quem vive? Por favor. Quem vive? Pois, quero dar as boas-vindas a todos, às pessoas que estão aí na plataforma também. Sejam todos bem-vindos. E é um privilégio, sempre digo, é um privilégio, é com gosto, com gratidão no meu coração, de poder, pois, ser mais um porta-voz da voz de Deus. E a verdade é que tem sido estes dias, começámos na sexta-feira, a Semana Santa, não? Chamam a Semana Santa, e é curioso que eu lia num estado do WhatsApp, e me chamou muita atenção, porque punha assim escrito, literalmente, que Deus não quer só uma semana, Deus quer uma vida santa. E que especial, não? Quando nós pois levamos até ao mais profundo do nosso coração e entendemos o propósito desta afirmação, é uma realidade, porque muitos de nós vivemos ou vivíamos numa religião, vivíamos em algo estabelecido pelos homens, algo que estava na cultura daqui, de Portugal, instruído pelos nossos pais, e de facto vivíamos no engano, vivíamos algo que não era verdadeiro. E até que Cristo ressuscitou e veio morar nos nossos corações, porque diz que nós somos o templo do Espírito Santo, até que Ele veio habitar nos nossos corações, pois esta luz veio às nossas vidas e trouxe um verdadeiro sentido aos nossos corações. E é um facto que muitos de nós podemos testificar, podemos dar, testificar acerca desta verdade, acerca deste milagre que Deus fez nos corações. E Deus quer fazer não somente nos nossos corações como fez, como também quer fazer em todo o coração. Aquela pessoa que não crê, aquela pessoa que não acredita, aquela pessoa que começa a ouvir hoje o Evangelho de Cristo, de Nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa tem esta oportunidade e este privilégio de poder ser saciado, de poder ser preenchido, de poder realmente receber esta graça imerecida. É algo tão especial que nós deveríamos de considerar, mínimo considerar. E eu me recordava uma passagem, e há dias estava a falar com os rapazes que estão comigo no caminhão, estava a falar desta passagem e é interessante porque tem a ver um bocadinho com a cultura que temos aqui arraizada nos corações dos portugueses, que é esse engano. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, logo no primeiro versículo, ele falava acerca daquele povo de Israel. E falava e dava testemunho que eram pessoas que eram zelosas por Deus, mas que o seu entendimento não estava focado num verdadeiro conhecimento. Porquê? Porque buscavam as suas próprias justiças, não buscavam a justiça de Deus. E como nós transportamos isso ao nosso coração, algo muda nas nossas vidas. Quando nós realmente vivemos na justiça de Deus, vivemos na obediência à palavra de Deus, vivemos acreditando que a Bíblia é algo extraordinário, é algo extraordinário que transforma, que muda, que dá sentido às nossas vidas, então as coisas mudam de direção. E isso é algo que eu transportava ao meu coração e de facto traz riqueza, traz muita riqueza, traz gozo, traz alegria, traz este desejo de querer transmitir também às pessoas que não conhecem a Cristo que não há nada melhor. Não há nada melhor do que receber esta graça, não há nada melhor do que realmente viver na Palavra de Deus. A Palavra de Deus está escrita, e escrita está para quê? Para que nós possamos atender ao que está escrito e possamos fazer caso, crer, porque de facto se cremos, vamos ver a glória de Deus. Está escrito. Então é algo que também nos toca a nós, como crentes, como pessoas que realmente queremos dar mais um passo de pé, queremos crescer e madurar
numa vida cristã é importante, estas coisas são importantes. E eu via aqui o apóstolo Paulo dizia em relação a este povo, e nós não estamos muito longe, muitos de nós não estamos muito longe. Ouvimos partilhar os irmãos que partilharam na sexta, no sábado, e inclusivamente o Custódio falava da situação da família que é ao Alentejo, por causa de tradições, e de facto são coisas que estão arraizadas na cultura portuguesa. Mas Cristo veio a romper com tudo isso. Cristo veio a dar um verdadeiro sentido às nossas vidas. E nós temos que estar abertos, abrir o nosso coração, inclinar os nossos ouvidos à palavra de Deus, para que ela seja viva e seja eficaz nas nossas vidas. Possa mudar, possa transformar, possa realmente fazer aquilo para a qual ela foi enviada. A sua palavra está entre nós. E é algo tão especial e às vezes não valorizamos aquilo que temos entre as nossas mãos. A pura verdade de Deus. A verdade de Deus, que é absoluta. Não há outra verdade. Jesus dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E não há outra verdade, não há outra vida e não há outro caminho, senão através de Jesus Cristo. E isto é algo que temos que vivenciar nas nossas vidas. Para quê? Para realmente ver o poder da ressurreição em Cristo nas nossas vidas. Disso se trata. Muitos de nós podemos testificar: Cristo ressuscitou nas nossas vidas. Então é com temor, com reverência, mas com um gozo tremendo de que possamos ser esses instrumentos úteis nas suas mãos e possamos levar esta palavra de esperança aos corações. Vivemos numa sociedade que o mundo está perdido, não conhece a Cristo, andam à deriva, sem direção, sem sentido, e nós temos esse privilégio, houve um chamado às nossas vidas e temos este privilégio de poder levar as boas notícias, a palavra de Deus aos corações. E isso é algo que a mim, desde logo, pois há este temor, porque estamos a falar de algo que é sério, mas também há um gozo, porque vivemos nesta verdade. E isto é o que realmente vai chegar ao coração das pessoas incrédulas. Tem-se falado da incredulidade, de algo que está instalado, e é o maior pecado. A Bíblia nos diz que é o maior pecado, a incredulidade. Então, de tudo o que temos ouvido, dizem em Eclesiastes, diz que de tudo o que se tem ouvido, a primeira coisa que temos que fazer é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E depois termina este versículo a dizer: esse é o dever de todo o homem. Então há um chamado às nossas vidas. Há não somente um chamado, como também há uma alerta às nossas vidas. Há uma responsabilidade. É uma responsabilidade. A palavra de Deus tem um peso tremendo. Quando nós a transportamos ao nosso coração, a palavra de Deus tem um peso. Então é desta palavra que eu hoje tenho um pensamento que Deus pôs no meu coração e gostava de poder partilhar com a congregação, com os irmãos, com as irmãs, e que possamos ser edificados, possamos ser acrescentados na fé e que possamos sair daqui mais preenchidos, mais cheios, porque isso é o propósito pelo qual estamos aqui, é poder nos encher da sua presença, da sua palavra, poder nos encher daquilo que Ele tem preparado neste dia para cada um dos que estamos aqui. E isto, eu creio que é o dever de todos nós, atender, temer a Deus sobre todas as coisas e depois guardar os seus mandamentos, guardar a sua palavra. E eu gostava de poder começar aqui no livro de Tiago. É algo que está neste tempo no meu coração e queria partilhar com todos vós, porque de facto tem uma riqueza tremenda e é algo que é extremamente importante de poder considerar. É uma exortação que vamos receber, uma exortação no sentido de poder avançar mais na fé, poder crescer, poder madurar, não somente ser ouvintes, mas como vamos poder ler aqui, ser praticantes das boas obras.
da palavra de Deus esteja no nosso coração, que possamos não somente ser ouvintes, mas poder praticar a palavra de Deus. Há uma urgência tremenda de poder levar as boas notícias, a vontade de Deus, os propósitos de Deus aos corações. Há muita gente que está perdida e há uma urgência tremenda de poder levar esta mensagem de esperança, esta mensagem de fé e esta mensagem de amor, porque isso é o que vai marcar toda uma diferença. Toda uma diferença. É de suma importância a palavra de Deus e nós temos que realmente considerar. Estamos a ouvir, mas não somente considerar, como também poder atender, poder praticá-la no dia a dia, nos nossos hogares, nas nossas famílias, na comunidade onde estamos, com as pessoas que estamos, poder praticá-la para que ela seja viva e seja eficaz nas nossas próprias vidas e depois, através de nós e por meio de nós, poder chegar a mais corações. E aqui, no primeiro capítulo de Tiago, vamos começar aqui no capítulo 19. E diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda a impureza e de todo o vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. E sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. E termina no versículo 27 e diz: a religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Isto, Tiago escreve esta carta, escreve aos irmãos, escreve aos crentes, à Igreja de Cristo, e está aqui a exortar, como nos exorta neste tempo, nos está a exortar os nossos corações, nos está a animar a que possamos avançar, possamos dar mais um passo de fé. E começa no primeiro versículo dizendo estas palavras: sabei isto. Sabei isto. Isto é uma ordenança que aqui o Tiago nos está a dar. Sabei estas coisas. Luís, tens que saber estas coisas. Igreja, povo de Deus, tens que saber estas coisas. E são coisas que nós estamos a ouvir. São coisas que é necessário que possamos atendê-las, possamos saber. E depois começa a dizer que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Ou seja, aqui começa já a marcar uma prioridade. Deus põe prioridades e aqui está uma prioridade. Primeiramente, temos que ser prontos para ouvir. Tardios para irar-nos e tardios para falarmos. O que é que o Tiago nos quer dizer com isto? E no sítio onde nós estamos, muitas vezes vertemos esta prioridade. Quantas vezes vertemos esta prioridade? E há situações que nós deveremos de considerar. E aqui está escrito, primeiramente, temos que ouvir. Ser prontos para ouvir. E estamos num sítio, estamos numa comunidade onde temos este privilégio. Estamos a ouvir a palavra de Deus. Estamos a ouvir algo
que é especial. Muitos de nós nunca chegámos a ouvir estas palavras quando andávamos por aí, em nossos delitos e em nossos pecados. Hoje temos esta graça sobre nós, temos este privilégio, estamos a ouvir a voz de Deus, estamos a ouvir a palavra de Deus. Então temos que ser prontos para ouvir, para poder atender estas verdades e poder transportá-las ao coração, porque isso é que vai marcar toda uma diferença. Depois, porque é que tem esta prioridade? Porque aqui no versículo 20 diz: porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. E é uma realidade, por isso é que há esta prioridade. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. E a justiça de Deus, como se tem falado nestes dias, está na cruz, está na vida de Cristo, até à cruz, morreu, ressuscitou e hoje está à direita do Deus Pai a interceder por ti e por mim. Aí está a justiça de Deus. E nós temos que realmente atender a estas coisas. É extremamente importante e devemos de considerar. Versículo 20 diz: pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Depois, no versículo 21 diz: pelo que despojando-vos de toda a impureza e de todo o vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Aqui, Tiago nos está a exortar e nos está a dar dois conselhos. Primeiramente, temos que despojar-nos de toda a imundícia e superfluidade. Ou seja, gosto mais desta versão aqui. Despojando-vos de toda a impureza e de todo o vestígio do mal. E é uma realidade. Se fizermos uma análise às nossas vidas, quantos de nós podemos chegar a esta conclusão? Há coisas que estão nas nossas vidas, que estão nos nossos corações, que devemos de despojar-nos. Coisas que não agradam a Deus. Coisas que realmente são abominação aos olhos de Deus. E nós temos que atender a isto. Há coisas que não agradam a Deus. Então temos que fazer um exame aos nossos corações e ver quais são aquelas coisas que não agradam a Deus. Aquelas coisas que não agradam a Jesus. Para poder glorificar-lhe. Para poder dar-lhe a honra. Para poder manifestar a vida de Cristo em nós. Porque uma pessoa que não conhece a Cristo, o que quer ver na vida de um cristão é a vida de Cristo e é as marcas de Cristo refletidas nas nossas próprias vidas. E como é que vamos realmente mostrar as marcas de Cristo e a vida de Cristo nas nossas vidas se não nos despojamos dessas coisas que nos impedem de que seja uma realidade nas nossas vidas, a vida de Cristo? Há coisas que temos que despojar-nos, temos que rejeitar, temos que retirar para manifestar a vida de Cristo nas nossas próprias vidas. E por outro lado, se por um lado Tiago nos está a advertir e nos está a alertar de que temos que despojar-nos de toda a imundície, de todos os vestígios do mal, por outro lado nos está a dizer de receber esta palavra com mansidão. Há uma urgência de poder atender, de poder receber esta palavra com mansidão, um espírito contrito, um espírito humilhado, recebê-la para que ela realmente possa ser eficaz nas nossas próprias vidas. E depois termina este versículo a dizer: a qual é poderosa para vos salvar. Quando realmente recebemos a palavra de Deus com mansidão nos nossos corações, a palavra tem um poder. Na palavra há poder. E ela muda, ela transforma, ela dá vida. Quando realmente atendemos a estas verdades. E depois começa no versículo 22, diz o seguinte: e sede praticantes e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e, depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Eu aqui vejo uma semelhança ao ensinamento que Jesus deu no Sermão do Monte. Quando Jesus começou o Sermão do Monte e quando começou a falar acerca das duas bases, vamos lá, Mateus 7, no momento, não tirar o dedo aí, vamos lá, há aqui uma comparação, e foi o ensinamento que Jesus deu no capítulo 7, versículo 24. E Jesus dizia o seguinte: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E no 26 diz: aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Ou seja, aqui podemos ver que Tiago estava a dizer o mesmo que Jesus ensinou aqui no Monte Sermão. É importante não somente ouvir, ser ouvintes, sermos homens prudentes, homens sábios, que a nossa vida esteja fundamentada na cruz de Cristo, esteja fundamentada na rocha, esteja fundamentada em Jesus, para que realmente, quando venham os ventos, quando venham as tempestades às nossas vidas, os tempos difíceis que o Altino falava no princípio, a nossa casa está firme, é inabalável. A nossa casa não cai, não se destrói. Porquê? Porque está fundamentada na rocha, em Cristo. E vão vir tempos difíceis, vão vir chuvas, vão vir tempestades às nossas vidas. Porque assim o diz a palavra de Deus. Então, como é que vamos reagir ou como é que vamos tratar com essas situações? Pois pondo os nossos focos, a nossa vista em Jesus. Pondo a nossa vista em Jesus, no autor e consumador da nossa fé, a nossa casa não se destrói. Vai estar inabalável. Ou seja, vai ser de vitória em vitória, de glória em glória. Agora, aquele que construi, o homem imprudente, que era o que Jesus estava a ensinar, o homem imprudente, e Tiago também, o homem imprudente que constrói a sua casa sobre a areia, diz que vêm os mesmos ventos, as mesmas chuvas, as mesmas tempestades, e aquela casa diz que é um completo desastre. Porquê? Porque está fundamentada, está alicerçada sobre a areia, não sobre a rocha. E então vai ser um completo desastre. E aqui nos está a ensinar, Tiago nos está a ensinar, é como o homem que contempla o seu rosto no espelho, vai e depois se esquece de como era. É assim a vida do homem imprudente, o homem insensato, o homem que construi sobre a areia. Mas aquele que construi sobre a rocha, esse vai ser abençoado. Deus o abençoa. E eu escrevia aqui e punha: as nossas vidas necessitam de adequar-se à Escritura. Isto é outro assunto. Muitas vezes queremos que as Escrituras se adaptem ao nosso estilo de vida e às nossas maneiras e às nossas formas, mas não tem que ser assim. Isso é errado. A nossa vida tem que estar adequada ao que está escrito na Palavra de Deus. E assim vamos ser abençoados. Viver
eu punha aqui viver na palavra, na verdade de Cristo. Viver na palavra de Deus e não na mentira. Porquê? Porque no Salmo 119, 160, diz o seguinte: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Ou seja, nos ensina que por ela somos salvos, mas também, como diz este Salmo, que por ela também vem o juízo de Deus às nossas vidas. E Jesus morreu naquela cruz para nos livrar, como também foi dito nestes dias, para nos livrar da ira do Pai, da ira de Deus. Então é bom que possamos viver nesta verdade, viver na palavra de Deus. Versículo 25. Aquele, porém, que atende bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, aqui há uma promessa. Aqui a palavra nos dá uma promessa. Somos bem-aventurados quando realmente perseveramos nesta verdade, quando realmente a palavra está em nós, nos nossos corações, vamos poder ser bem-aventurados. E aqui há um paralelismo com o Salmo 1, no versículo 3, que diz: será como árvore plantada junto a correntes de água, que dá fruto nas estações próprias e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. E tudo o que fizer prosperará. Essa é a vida que Deus nos quer dar. Essa é a bênção de Deus para com as nossas vidas. Poder realmente viver nesta verdade e poder ser pessoas bem-aventuradas. E somos pessoas bem-aventuradas, mais uma vez repito, como dizia Tiago, aqui no capítulo 25, somos bem-aventurados porque perseveramos nesta verdade, perseveramos na palavra de Deus. E isto é algo que podemos repeti-lo, podemos falar várias vezes, mas não há outra verdade. A verdade só há uma, e a verdade é a verdade de Deus. É a pura verdade de Deus, é a palavra de Deus. Não vimos aqui trazer coisas novas, não vimos aqui trazer ensinamentos novos, vimos trazer o que está escrito na palavra de Deus. E isso é algo que tem que mexer com a nossa estrutura, tem que mexer com o nosso coração e tem que nos abalar, nos abanar de tal maneira em que possamos realmente estar alicerçados, possamos estar na palavra de Deus. Porque se queremos vida, vivamos na palavra de Deus. Se queremos conhecimento, esquadrinhemos a palavra de Deus. Jesus, em determinado momento, dizia que erreis a determinadas pessoas, erreis porque não conheceis a verdade de Cristo. E às vezes somos ignorantes porque não conhecemos a palavra de Deus, não esquadrinhamos a palavra de Deus, não vivemos na palavra de Deus. É importante, não para que o nosso intelecto se encha, mas para que possamos conhecer a pura verdade de Deus e possamos viver na palavra de Deus. Bem-aventurados. Versículo 26. Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração. A sua religião é vã. Ou seja, aqui também nos está a alertar e nos está a exortar. Temos que ter cuidado com o que sai pela nossa boca. Temos que ter, diz a Bíblia, que a nossa língua pode ser de bênção, mas também pode ser de maldição. Então há que ter cuidado com o que sai pela nossa boca. Porque se não refrenamos a língua, o que é que acontece? Vai ser vã, como está aqui escrito. A nossa religião vai ser vã. Não tem fundamento, não tem atrativo, não atrai as pessoas a Cristo. E isto é algo que nós deveríamos de considerar também.
Versículo 27. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, aqui fala de uma necessidade. Sabemos que as viúvas, os órfãos, eram pessoas carenciadas, eram pessoas necessitadas, e atender a este tipo de pessoas. Aqui podemos fazer a pergunta: qual é a religião que é perfeita aos olhos de Deus? Podes fazer esta pergunta a ti mesmo. Qual é a religião que é perfeita aos olhos de Deus? Eu estive a indagar, estive a procurar no dicionário, e a palavra religião deriva do latim e significa religar, significa voltar a ligar ou voltar-se a Deus. Este é o significado da palavra religião. E não podemos viver segundo os rudimentos deste mundo. Temos que viver segundo o que está escrito na palavra de Deus. A verdadeira religião nos ensina a viver para o nosso próximo. Isto é algo extremamente importante, e vivemos numa comunidade onde realmente temos bastante necessidade nas nossas próprias vidas e nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, como é que estamos a atender as pessoas? Porque para mim, a Páscoa, Cristo é a Páscoa. Cristo é a Páscoa. E a Páscoa tem a ver com a comunhão, tem a ver com o poder atender a necessidade das pessoas. E o maior exemplo que temos aqui na palavra de Deus, Jesus. Podemos ver a vida de Jesus. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir os demais. Como cristãos, como pessoas que queremos andar na vontade de Deus, queremos ser obedientes à palavra de Deus, temos que realmente atender a necessidade do necessitado. Os órfãos e as viúvas eram pessoas necessitadas, e pessoas que necessitavam de uma atenção. Pois há pessoas entre nós que precisam de uma atenção, há pessoas entre nós que precisam têm uma necessidade e precisam de um conselho, precisam de uma direção para poder estar no caminho que têm que estar. E isto, com tudo isto, porque é que é importante que possamos atender à necessidade e possamos não somente ser ouvintes, mas ser praticantes? Porquê? Porque temos que ser cartas abertas. O apóstolo Paulo falava de temos que ser cartas abertas. As pessoas têm que ver a vida de Cristo nas nossas vidas. Temos que ser uma bênção de Deus para o necessitado. Temos que ser uma bênção de Deus para os dias de hoje. E podemos ver, eu apontava aqui 2 exemplos, e vamos ver aqui, são 2 exemplos, oxalá que nas nossas vidas as pessoas possam falar acerca de nós como cristãos, como falavam acerca destes 2 profetas. Vamos aqui a primeira de Reis, capítulo 17, versículo 24. E é aqui, fala-nos da viúva de Sarepta. Aqui podemos ver como Deus provê. Deus provê quando há um coração, volto a repetir, contrito e humilhado, quando há um coração que realmente está inclinado à palavra de Deus, Deus vai prover a tua vida, como proveu a vida desta mulher. E aqui no versículo 24, termina com estas palavras que para mim são, ou seja, diz assim: então a mulher disse a Elias: agora sei
que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Oxalá que as pessoas possam falar acerca de nós, disto, dos cristãos. Somos homens de Deus. O outro exemplo é de Eliseu, também, na viúva, aquela viúva em que ela foi a própria que se voltou para... Isto vem em segunda de Reis, capítulo 4, versículo 9, em que aquela mulher voltou-se para o seu esposo, depois da situação de ver aquele homem passar por ali, e pôde dizer realmente: este é um homem santo de Deus. Oxalá que as pessoas possam olhar para nós e possam dizer: estes realmente são filhos de Deus, são pessoas que demonstram a marca de Cristo, mostram e refletem a luz de Cristo nas suas vidas, e isso é extremamente importante. O Salmo 119, 105, também um salmo bastante conhecido, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. Ou seja, quando andamos na luz de Cristo, quando Cristo é o centro das nossas vidas, e quando andamos na luz de Cristo, podemos realmente ver que este versículo é uma realidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. E para terminar, eu gostava de ir aqui a segunda de Timoteu, porque creio que é extremamente importante também poder pôr as nossas vidas diante da palavra de Deus e ver se estamos conforme nos ensina a palavra de Deus, se somos pessoas aprovadas ou pessoas reprovadas por Deus. Porque aqui no capítulo 2 de Timoteu, capítulo 2, no versículo, vamos 15, dizia o apóstolo Paulo aqui ao seu filho, a Timoteu, e dizia-lhe: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, temos que pôr a nossa vida diante da palavra de Deus e ver se realmente estamos aprovados diante de Deus, se realmente Deus se agrada com a nossa conduta, com o nosso funcionar, com o nosso dia-a-dia, com aquilo que sai pelas nossas bocas, se Deus se agrada com isso. É extremamente importante que possamos ser achados filhos de Deus, possamos ser achados a bênção de Deus, possamos ser achados esse instrumento, essa ferramenta que Deus quer utilizar para poder levar a sua palavra. E eu era o que tinha no meu coração de poder, pois, não somente ser ouvintes da palavra de Deus, mas também que esta palavra seja uma realidade nas nossas vidas, possa realmente fluir no nosso coração essa água viva. Temos que ter cuidado com o nosso coração. Diz a palavra que ele é perverso e enganoso. Quem o conhecerá? E é uma realidade. E também nos ensina que sobre todas estas coisas, sobretudo guarda o teu coração. Devemos guardar o nosso coração, porque dele mana a vida. Mas mana a vida quando realmente vivemos na palavra de Deus, quando estamos na palavra de Deus. E eu era o que queria partilhar convosco e que Deus nos possa ajudar neste tempo, que Deus nos possa cuidar, nos possa ensinar, nos possa mostrar realmente qual é o caminho que temos que trilhar, qual é o caminho que temos que seguir. E gostava de terminar com uma oração. Se me quiserem acompanhar. Pois te damos graças, Senhor, pela tua graça e pela tua bondade nas nossas vidas, Senhor. Oh Deus meu, ajuda-nos tu a poder ser esses instrumentos úteis nas tuas mãos, Senhor. Que possamos ser um reflexo da tua glória, do teu poder, Senhor.
Ajuda-nos Tu a poder levar à prática aquilo que estamos a ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que seja uma realidade nos nossos corações e que possamos realmente manifestar a Tua obra em meio de nós e através de nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um dos que estão aqui nesta sala, Senhor, na plataforma, Senhor. Quero dar as graças pela Tua santa e bendita palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por este tempo de comunhão que tivemos com os irmãos de Coimbra, os irmãos do Porto, Senhor. Muito obrigado por este tempo de graça, Senhor. Pudemos sentir o Teu amor, o Teu calor, o Teu perdão, Senhor. Muito obrigado, Cristo. Muito obrigado por tudo quanto fazes nas nossas vidas, Senhor, e pelo que vais ainda fazer nos nossos corações, Senhor. Queremos deixar as nossas vidas nas Tuas mãos e que sejas Tu a mostrar-nos, a moldear-nos, a levar-nos por boas sendas, Senhor. Muito obrigado, Cristo. Obrigado por este tempo, Cristo.